Olá, sou o pastor Kleber Batista e estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero ler o texto de Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 ao 5, que diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Bom, se tem algo que caracteriza a vida do cristão, é a sua luta contra o pecado. Aqui nós vemos a realidade de que, por causa da ressurreição de Jesus, por causa da sua morte, da sua ressurreição, nós que cremos em Jesus fomos também ressuscitados com ele. Mas é uma questão espiritual, ou seja, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pelo poder da ressurreição de Jesus, nós então também ressuscitamos com Cristo. Ou seja, nós agora temos uma nova compreensão a respeito da vida. Os nossos olhos se abriram para uma realidade nova, a realidade de que existe um Deus, de que esse Deus nos ama em Cristo Jesus e que ele tem uma nova vida para nós por meio de Cristo Jesus. Acontece então que nós ainda estamos vivendo no já e o ainda não. Como assim? Já no sentido de que nós já somos verdadeiramente filhos de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. Nós já nascemos de novo, nós já ressuscitamos com Cristo, nós já estamos experimentando realidades espirituais que são possíveis por causa da realidade da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, ele diz: olha, vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, essa já é uma realidade. Porém, ainda não, no sentido de que ainda estamos enfrentando um mundo que está caído, que está afetado pela realidade do pecado, e ainda temos uma natureza pecaminosa, uma natureza terrena, resquícios do velho homem em nós. Então, ele diz: vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é a realidade do já, né? Ainda não, porque ele vai dizer: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, ainda há resquícios dessa velha natureza em nós, desse velho homem em nós. O pecado ainda habita o nosso coração. E agora, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que flui da ressurreição de Cristo Jesus, eu e você somos chamados a fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, ainda temos um longo combate pela frente. Então, o já e o ainda não. Já somos filhos de Deus, já ressuscitamos com Cristo, mas ainda não no sentido de que isso não é totalmente pleno. Ainda temos que lutar contra o pecado. Agora temos condições de fazer morrer essa natureza pecaminosa. E ele diz o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Ou seja, um dia tudo será pleno. Um dia nós estaremos completamente livres do pecado, né? Quando Cristo se manifestar pela segunda vez, aí sim, tudo será pleno. Nós não teremos mais essa luta contra o pecado. Mas até lá, nós lutamos contra o pecado. Então, eu e você sabemos disso. Eu e você sabemos bem que essa luta é uma luta muitas vezes terrível, porque nós ainda vemos em nós alguns padrões pecaminosos. Aqui o apóstolo Paulo lista alguns desses pecados, ou seja, ele vai dizer a imoralidade sexual, ou seja, todos os tipos de tentações relacionados à sexualidade, impurezas, paixões, aquelas paixões que são dominadoras, que nos cegam, que nos prendem a determinados comportamentos, desejos maus, ganância. Então,
ele diz que esse tipo de ganância é idolatria. Aquilo que nós amamos de forma assim, intensa, de forma gananciosa, é idolatria. Ou seja, todos nós lutamos ainda contra o pecado. Essa é uma realidade do cristão. Ah, então, como é que nós vencemos? Como é que nós vamos vencendo o pecado dia após dia? Até que Cristo retorne e torne toda a realidade espiritual plena na nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia com atenção, nós vamos vendo que há várias dicas da palavra de Deus para que a gente possa ir vencendo o pecado. Lá em Mateus, né, Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus faz aquela oração, né, ensinando: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, livre-nos do maligno. É a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, nós temos que sempre pensar a respeito disso. Um primeiro passo é a gente orar. Jesus nos ensinou a orar e nessa oração ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livres do mal. Ou seja, nós temos que ter essa plena consciência de que todo dia haverá uma batalha contra o pecado. Uma das coisas pelas quais eu devo orar, então, para que eu tenha um dia vitorioso, é: Senhor, nesse dia eu sei que eu terei batalhas contra o pecado. Senhor, livra-me do maligno. Senhor, não me deixe cair em tentação. Muitas vezes nós oramos só depois que nós já caímos na tentação, mas o Senhor nos ensina a antecipar essa questão. Então, essa é a primeira dica. Antecipe em oração, sabendo que sempre haverá uma batalha pela frente. Uma boa oração para você fazer, então, logo que você se levantar, é olhar para os céus, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, livra-me do mal. Eu sei que eu terei tentações hoje, mas o Senhor é poderoso para guardar a minha mente, para guardar o meu coração. Então veja, a dependência de Deus. Começar o dia na dependência de Deus, começar o dia clamando para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre do mal. Então, essa é a primeira dica. Uma outra dica que nós encontramos na palavra de Deus está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, quando diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, nós cristãos não caminhamos sozinhos. Nós somos incluídos na igreja, no corpo de Cristo. E muitas vezes nós achamos que somente nós temos problemas, somente nós temos lutas terríveis contra o pecado. E às vezes essa é uma armadilha de Satanás, colocando na nossa mente que é só conosco que acontecem as coisas, que é só comigo que é difícil, que é só comigo que eu tenho lutas. Mas então, quando nós compartilhamos o nosso coração com outras pessoas e falamos das realidades difíceis que nós enfrentamos, nós vemos que essa é uma realidade que todo cristão enfrenta. E a igreja é o corpo de Cristo para nos unirmos, para orarmos uns pelos outros, para nos fortalecermos. Então, quando nós compartilhamos o nosso coração com alguém, nós vemos que essa luta é uma luta de todos nós e nós podemos fortalecer uns aos outros, confessar as nossas fraquezas, orar uns pelos outros. É claro que é preciso ter muita sabedoria aqui, porque nem todo mundo que está na comunidade da fé é suficientemente maduro. Então nós precisamos ter essa consciência também de encontrar pessoas maduras, pessoas que são experimentadas na fé, para que a gente possa abrir o nosso coração, quem sabe o seu líder, falar das suas fraquezas, orar uns pelos outros, para que a gente seja curado e para que a gente veja então que essa é uma realidade de todos nós. Né? Todos nós temos lutas no casamento, temos lutas nas questões financeiras, e quando nós compartilhamos o nosso coração, nós oramos uns pelos outros, nós somos fortalecidos. Deus nos deu a igreja para caminharmos juntos, para nos fortalecermos juntos. Mas há uma outra dica que eu queria deixar para você, que está aqui no texto também, que nós lemos de Colossenses. Então ele diz: portanto,
vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aqui nós poderíamos pensar num princípio que é concentrar a nossa vida em Cristo, concentrar a nossa vida em Deus. O que que isso significa? Significa que o pecado, ele tenta roubar a nossa concentração em Deus. Ele promete satisfação, o pecado promete alegria fora de Cristo, fora do nosso relacionamento com Deus. Essa é a ideia. O pecado ele tenta nos enganar, ele diz, olha, só mais uma vez, só mais um pouquinho e você experimentará alegria, satisfação. Mas o pecado ele é um afastamento de Deus, ele é uma quebra no relacionamento com Deus. Então, a palavra de Deus nos convida a cada vez mais concentrarmos a nossa vida em Cristo, concentrarmos no nosso relacionamento com Cristo, sabendo que toda satisfação virá do nosso relacionamento com Cristo. O pecado não pode fazer isso, é um engano. O pecado ele nos engana, né? Ele fica prometendo satisfação, prometendo alegria fora do relacionamento com Cristo. Então o apóstolo diz para nós aqui, a palavra de Deus diz para nós que nós devemos aprender a cada dia mais a concentrar a nossa vida em Deus, a concentrar o nosso relacionamento com Cristo, buscar as coisas que vêm de Jesus, que vêm do trono da graça, para que cada vez mais nós encontremos satisfação e alegria no nosso relacionamento com Cristo. Nós fazemos isso por meio da oração, nós fazemos isso por meio do louvor, da adoração, nós fazemos isso por meio da leitura da palavra. E nós podemos aplicar a vida, nós podemos aplicar o nosso relacionamento com Cristo na nossa vida, ou seja, tudo aquilo que fazemos, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Então, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer está no nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. E cada vez que nós aprendemos a viver assim, a concentrar sempre a nossa vida em Cristo, nas coisas do alto, nós vamos eliminando o pecado da nossa vida, nós vamos tendo mais e mais forças para não cair nessa armadilha de pensar que o pecado pode de algum modo nos satisfazer. Mas sempre que nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai para confessar os nossos pecados. Esse também é um princípio bíblico. Nós precisamos sempre confessar os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É por isso que nós sempre oramos, Senhor, nós temos pecado contra Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, sabe que sou pó, tem misericórdia de mim. Confesse seus pecados, confesse suas fraquezas a Jesus. Ele é poderoso para te perdoar, para derramar a sua graça sobre a sua vida e te fortalecer. Que Deus te abençoe e que você a cada dia mais vença as suas lutas contra o pecado. Um forte abraço.